O que acontece quando um dos herdeiros que ocupa um dos bens do espólio não quer desocupar esse bem no curso do inventário? No vídeo de hoje eu vou te ajudar a resolver de uma vez por todas essa questão e ter mais técnica e segurança na hora de apresentar os argumentos para o juiz. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva aqui no canal, porque semanalmente eu compartilho dicas práticas para você que atua ou pretende atuar na área de inventários, de direito imobiliário e de família. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. O que fazer quando um dos herdeiros que ocupa um dos bens do espólio não quer desocupar esse bem? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que com a morte há a abertura da sucessão, ou seja, a propriedade e a posse de todos os bens deixados pelo falecido são transmitidas para todos os herdeiros. A relação entre os herdeiros é uma relação condominial, eles são condôminos. Quando um dos herdeiros ocupa com exclusividade um dos bens do espólio, o que nós temos a rigor é um dos condôminos ocupando com exclusividade um dos bens em que há um condomínio. É exatamente isso que acontece. Primeira coisa a se fazer é abrir logo o inventário, não deixar para depois. Exatamente porque quanto mais o tempo passa, maior será a possibilidade de esse herdeiro adquirir esse imóvel pela uso capião. Porque o herdeiro que ocupa com exclusividade um bem do espólio, se não há inventário aberto, ele pode usucapiar. É a mesma regra do condomínio. O condômino que ocupa com exclusividade o bem que está em condomínio, portanto, exercendo posse contínua, ininterrupta e com ânimo de dono e pelo prazo previsto na lei, ele vai adquirir a propriedade pelo uso capião. Então, a primeira coisa a se fazer é evitar a uso capião. E uma das formas de se evitar a uso capião é abrindo o inventário e citando esse herdeiro. Perfeito. Vamos imaginar que o inventário já esteja aberto, já esteja em curso, o inventário judicial. Uma parte dos herdeiros fica incomodada pelo fato de um dos herdeiros estar ocupando sozinho aquele imóvel, usufruindo do bem, enquanto os outros ficam no prejuízo. Isso é muito comum. Bom, primeira coisa que você pode fazer é informar essa situação ao juiz. Mas não adianta você simplesmente informar ao juiz. O juiz não vai decidir nada se você não formular um pedido específico. Que tipo de pedido você deve formular? Primeiro pedido que você pode formular você vai explicar a situação e vai requerer que o juiz intime o herdeiro, advertindo de que todos os custos sobre esse imóvel, todas as despesas incidentes sobre esse imóvel devem ser arcadas pelo herdeiro. Isso é entendimento jurisprudencial. Então, se ele ocupa um imóvel, IPTU, ele deve pagar. Taxas condominiais, ele deve pagar. Se ele está gerando prejuízo ao espólio porque não está pagando o tributo, não está pagando o condomínio ou deixando o bem ser deteriorado, o próprio inventariante pode requerer ao juiz do inventário a intimação para que esse herdeiro desocupe o imóvel. Professor, pode fazer isso dentro do inventário? Pode. Eu sei que alguns juízes não admitem, mas vale a pena pedir desde que a petição esteja bem fundamentada. Uma outra questão, outro pedido que você pode fazer é o arbitramento de aluguéis. É explicar a situação, requerer ao juiz que ele advirta o herdeiro para que esse herdeiro arque com as despesas incidentes sobre o imóvel e também pague aluguéis aos demais co-herdeiros. E qual vai ser o valor? O valor do aluguel vai ser exatamente o valor do aluguel de um imóvel similar. Então, o ideal é que você já apresente essa prova ao juiz. Qual o valor médio do aluguel? Se são, por exemplo, 3 herdeiros, eu divido esse aluguel por 3, eu desconto a parte do herdeiro que já está no imóvel e as outras 2 partes são pagas aos outros herdeiros. Ou então, são pagas ao espólio todas as 3 partes e depois esse valor vai ser dividido entre os herdeiros. Isso depende do que você vai requerer para o juiz. Eu entendo que os 2 pedidos ali devem ser admitidos, qualquer um deles, né? Então, essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade. A primeira possibilidade é advertir e requerer a desocupação. A segunda possibilidade é deixar esse herdeiro lá desde que ele pague o aluguel. E qual o objetivo desse aluguel? Veja, se ele não estivesse ocupando o imóvel, esse imóvel seria alugado para um terceiro e isso renderia um fruto para o próprio espólio, que são os aluguéis. Por isso que é possível requerer o pagamento de aluguéis. E essa é a justificativa, uma justificativa bem plausível, porque o objetivo do inventariante é administrar muito bem o patrimônio, inclusive, se possível, gerando frutos, rendimento
para esse patrimônio. Então o ideal, eu até acho que é pegar o valor do aluguel e esse herdeiro deposita em juízo e no final divide por 3, ok? Ou ele deposita só a parte dos outros dois e no final esses dois ficam com esse valor. Ou então pagar diretamente para eles, caso não haja nenhum credor do espólio ou caso o patrimônio do espólio seja suficiente para pagar todos os outros credores, todos os eventuais credores. Porque aí a gente já tem uma antecipação desses frutos para esses dois herdeiros e ninguém fica no prejuízo. É possível acomodar esses interesses dentro do inventário. Veja que nós temos aqui várias possibilidades. Você só precisa saber como organizar a sua petição, você precisa saber fundamentar muito bem dentro dessas perspectivas que eu apresentei aqui para que o juiz possa deferir o seu pedido. Uma outra possibilidade é, se o juiz indeferir o arbitramento de aluguéis dentro do inventário, você pode ajuizar uma ação à parte, uma ação autônoma de arbitramento de aluguéis. Essa ação pode ser ali ajuizada por qualquer um desses co-herdeiros ou por ambos em litisconsórcio ativo. Também é uma possibilidade. E uma outra possibilidade que eu particularmente acho interessantíssima em todos os inventários é a venda do bem. É dizer, juiz, esse herdeiro ocupa com exclusividade o bem, sem nenhuma contraprestação para os demais co-herdeiros, o bem está sendo deteriorado, ele não paga aluguel, está gerando prejuízo ao espólio, eu consegui um comprador, e aí você já pode apresentar ao juiz um instrumento de declaração feito pelo possível comprador, ou seja, uma intenção de compra, mostrando qual o valor, mostrando que esse valor é compatível com o valor de venda do mercado, requerendo ao juiz a venda desse imóvel e, consequentemente, a intimação desse herdeiro para desocupar o bem. O mais importante é você provar e demonstrar para o juiz que essa venda ela é benéfica ao espólio. O espólio só tende a ganhar com isso. Evita-se a deterioração do bem, faz-se a venda do bem e o valor fica depositado em juízo. Essa também é uma forma de você obter não apenas a desocupação desse herdeiro do imóvel, como também preservar o patrimônio do espólio, substituindo aquele imóvel por um valor que vai ficar depositado judicialmente, inclusive rendendo ali correção monetária em uma conta judicial. Então são formas que você tem para, de fato, excluir esse herdeiro, não da sucessão, mas do imóvel. Tirar esse herdeiro da posse desse imóvel, porque muitas vezes essa ocupação ela acaba prejudicando o espólio. Se você gostou desse vídeo, já dê o seu like, já se inscreva no canal e eu vou deixar aqui 2 presentes para você. Lembrando que aqui no meu canal eu compartilho dicas semanalmente sobre prática em inventários, em direito imobiliário, em direito de família e em direito processual civil. E o primeiro vídeo é como vender bem de herança. Vídeo muito importante para você aprofundar o seu conhecimento nessa área. E o segundo vídeo é omissão de bens pelo inventariante. 2 vídeos importantes que você precisa assistir para dominar ainda mais essa que é uma das áreas mais lucrativas da advocacia. Até a próxima, fica com Deus e vamos juntos.